No ar, o Solo Notícias. Olá, ouvinte, boa tarde. Você que está aí agora acompanhando mais uma edição do jornal Solo Notícias, que começa agora pela Rádio TV ABM, uma emissora da Rede Solo de Comunicação. Vale lembrar que o nosso jornal vai ao ar sempre de segunda a sexta, ao meio-dia, com reprise às 18h30. Você pode nos acompanhar pelo YouTube ou pela página do Jornal Solo no Facebook. E se preferir, baixe o nosso aplicativo e ouça toda a nossa programação. Eu sou Carla Félix. Boa tarde, ouvintes da Rádio TV ABM. Eu sou André Lopes e você confere agora as principais notícias do dia. O Solo Notícias. Na Bahia, Tribunal Regional do Trabalho condena a empresa a pagar R$5 mil de indenização a uma ex-operadora de telemarketing que sofreu assédio durante a gravidez. Escolas estaduais têm até o dia 10 de dezembro para se inscrever na 9ª FECIBA. Taxa de letalidade pela Covid-19 pode aumentar nas próximas semanas, afirma o secretário de Saúde. Desaparecimento de morador do Santa Rita já dura uma semana e família pede ajuda. O NIRB e Colo-Colo decidem o título da Série B do Baianão. Tudo isso e muito mais você confere em um minutinho aqui conosco no Solo Notícias. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. Atenção, Teixeira de Freitas e região. Você que está desempregado, chegou a sua vez. A Associação de Reciclagem da Bahia está recebendo currículo. Saia do desemprego. Venha trabalhar conosco. A Associação de Reciclagem da Bahia está localizado ao lado do Banco do Brasil, na Avenida Getúlio Vargas, em cima do Frangão. Telefone 98888-3295. Traga logo o seu currículo e faça parte dessa equipe vitoriosa. Programa Cristo, a única esperança. O mundo em desespero. Todos os dias em 3 horários, na Rádio e TV ABM. 6h30, 18 e 22 horas. Uma mensagem de fé e adoração. A apresentação, Pastor Jadilson Moraes. Dorme, sai desta escuridão, aceita o Evangelho, em Deus tem salvação. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. O Solo Notícias. E você está ouvindo agora o Solo Notícias aqui pela Rádio TV ABM, Rede Solo de Comunicação. Justiça. Modo de como o crime é cometido pode justificar a decretação de prisão preventiva. A reportagem é de Tiago Gomide. O Superior Tribunal de Justiça reforçou o entendimento de que o modo como um crime é cometido pode demonstrar o risco social e justificar a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. Esse entendimento foi aplicado pelos ministros da 5ª Turma ao analisar um caso em que o réu, acusado dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menor, alegou a ilegalidade de sua prisão preventiva porque possuía bons antecedentes e só havia respondido a uma ação penal no qual foi absolvido. De acordo com o processo, o acusado, movido por vingança, teria sido responsável pela morte a tiros de um adolescente que delatou o envolvimento dele com o tráfico de drogas. Ao decretar a prisão preventiva, o Tribunal de Justiça da Bahia levou em conta que o réu responde a diversas ações penais, o que indicaria grau de periculosidade. No STJ, o relator, ministro Joel Ilan Paciornik, afirmou que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, pois ficou comprovada pelas instâncias ordinárias a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pelo modo como o delito foi praticado, demonstrando assim risco à ordem pública. Joel Paciornik também levou em consideração o risco de reiteração delitiva apontado pelo juiz de primeiro grau e a informação do tribunal de origem de que o acusado responde a outras ações penais, além daquela em que foi absolvido. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. Justiça.
Na Bahia, Tribunal Regional do Trabalho condena a empresa a pagar R$5 mil de indenização a uma ex-operadora de telemarketing que sofreu assédio durante a gravidez. A reportagem é de Aline Adriele. A segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia decidiu que a Atento Brasil S.A. indenize em R$5 mil por danos morais uma ex-operadora de telemarketing que sofreu assédio durante a gravidez. De acordo com a trabalhadora, ela era tratada de forma ríspida por uma superior hierárquica, que se dirigia de forma grosseira, com gritos, ameaçando-a de demissão e impondo-lhe sobrecarga de trabalho. A situação teria inclusive levado a funcionária, que estava grávida, a passar mal e ser levada a atendimento médico. O relato da operadora foi confirmado no depoimento de uma testemunha, que afirma ter presenciado várias vezes a chefe tratar a empregada com agressividade. Para a relatora do recurso no segundo grau, desembargadora Margarete Costa, os fatos expostos configuram o assédio, materializado em conduta abusiva que expõe o empregado a um tipo de humilhação, indo de encontro à sua dignidade e integridade. Ainda cabe recurso da decisão. Do TRT da Bahia, Aline Adriele. Justiça. Justiça nega habeas corpus a executivos da Ingevix investigados por fraudes em contratos da Petrobras. A reportagem é de Patrícia Portales. Por unanimidade, os desembargadores federais que compõem a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negaram um habeas corpus que beneficiaria os executivos Alessandro Carraro e Carlos Eduardo Strauch Albero, da empreiteira Engevix S.A. O pedido da defesa era pelo trancamento da ação penal em que eles são réus por suspeita de formação de cartel. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, eles teriam representado a Engevix em acordos realizados em diversas empreiteiras que resultaram na fraude em 10 contratos de licitação da Petrobras. Os advogados questionaram a acusação por não descrever o tipo de envolvimento de cada um deles no crime. Relator dos processos ligados à Lava Jato no tribunal, o desembargador João Pedro Gebran Neto refutou a alegação e afirmou não haver motivos suficientes para reconhecer a improcedência da ação penal. Rádio Justiça. De Brasília, Patrícia Portales. O Solo Notícias. E a gente segue aqui com o Solo Notícias pela Rádio TV ABM. Regional. Escolas estaduais têm até o dia 10 de dezembro para se inscrever na 9ª FECIBA. A reportagem é de Anderson Oliveira. A Secretaria da Educação do Estado prorrogou até o dia 10 de dezembro o prazo para que as escolas da rede estadual de ensino possam se inscrever para participar da 9ª FECIBA, Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia. A feira visa popularizar e incentivar a ciência por meio de apresentações de projetos desenvolvidos por estudantes e professores da rede pública. A próxima edição do evento será realizada em 2021 devido à pandemia do novo coronavírus. Outras informações pelo telefone 0 operadora 71 31 15 90 32 ou pelo e-mail feciba@enova.educação.ba.gov.br. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira. Regional. Detran Bahia divulga novos prazos para CNH, transferência do veículo e notificação de infração. Confira detalhes com Anderson Oliveira. Suspensos em março por causa da pandemia da Covid-19, os prazos de vencimento da carteira de habilitação e para transferência de propriedade de veículo e envio da notificação de multa serão retomados pelo Detran, Departamento Estadual de Trânsito, a partir desta terça-feira, com novos cronogramas. O órgão alerta os condutores com CNH vencida em 2020 que a renovação do documento vai começar em janeiro de 2021. O período para a atualização da carteira em 2021 será no mesmo mês do vencimento em 2020. Já para a transferência de propriedade do veículo que ainda não foi feita neste ano, a pessoa deve regularizar a situação até 31 de março de 2021.
e os novos prazos para que o órgão de trânsito volte a enviar as notificações de multas vão seguir um cronograma de 10 meses, tendo como referência a data em que as infrações foram cometidas. O calendário completo pode ser consultado no site detran.ba.gov.br. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira. Regional. Taxa de letalidade pela Covid-19 pode aumentar nas próximas semanas, afirma secretário da Saúde. E o resultado esperado aconteceu. As aglomerações causadas pelas atividades de campanhas políticas e festas em geral fizeram as taxas de contaminação do novo coronavírus subirem na Bahia nas últimas semanas. De acordo com o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, a Bahia vive hoje a mesma situação do início da pandemia e pode ter aumento do índice de mortalidade pelo coronavírus em breve. Ouça o que diz o secretário Fábio Vilas Boas. Olha, nós estamos com números que remontam ao início da pandemia. Essa elevação, ela era previsível. Nós estávamos enxergando uma flexibilização totalmente fora de controle em todo o estado da Bahia, em todo o país, com as carreatas, com as festas. A população não conseguiu se desmobilizar da forma como se mobilizou. E esses fenômenos pré-eleitorais foram responsáveis por alavancar isso em todo o país. Nós vimos acontecer em São Paulo, no Paraná, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, e aqui na Bahia já temos uma semana, indo para 2 semanas, de aumentos sucessivos do número de casos ativos, do número de casos notificados e do número de testagens no Laboratório Central do Estado e de notificações por parte dos municípios. O que significa que, embora nós não tenhamos até esse momento uma elevação da taxa de mortalidade, da letalidade, é possível que isso venha a acontecer ao longo das próximas semanas, porque essa não é uma doença que mata nos primeiros dias. Ela é uma doença que, quando mata, ela demora, na maioria das vezes, 1 mês. Pessoas ficam internadas numa UTI. Então é possível que, ao longo das próximas semanas, nós possamos já começar a ver um aumento da taxa de letalidade. O Solo Notícias. Cidadania. E a Anatel aprova plano de metas com expansão de internet por fibra ótica. A reportagem é de Anderson Andrade. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, aprovou nesta quinta-feira um plano de metas para a expansão de internet por fibra ótica. A proposta deve entrar em vigor entre 2021 e 2025 e prevê o acesso à internet de alta velocidade em 1.511 municípios brasileiros que ainda não possuem a tecnologia. As obrigações de implantação de internet banda larga atuais serão substituídas pelas metas de comunicação de alta capacidade de transmissão de dados, que é o caso da conexão por fibra ótica. Após passar pelo Conselho Consultivo da Anatel e pelo Ministério das Comunicações, a proposta seguirá para a efetivação por meio de decreto presidencial. Do Ministério das Comunicações, Anderson Andrade. O Solo Notícias. Política. FUNAI destina 37 milhões de reais para a segurança alimentar de 207 mil famílias indígenas durante a pandemia. Confira na reportagem especial do programa Minuto Casa Civil. Diante da pandemia de Covid-19, o governo federal desenvolveu estratégias para a proteção dos povos indígenas. Por meio da FUNAI, foram destinados 37 milhões de reais. Foi garantida a distribuição de cestas de alimentos a mais de 207 mil famílias indígenas, medida fundamental para garantir a segurança alimentar e nutricional das comunidades, além de evitar que se desloquem das aldeias. Quem destaca a medida é a coordenadora geral de promoção dos direitos sociais da FUNAI,
Iracema Alencar. Ao entregar cestas básicas, a FUNAI colabora para que os indígenas permaneçam em suas comunidades e assim evitem o contato com o vírus. Como resultado, os indígenas são assistidos do ponto de vista alimentar e também podem seguir a recomendação do isolamento social. Foram entregues quase 70 mil kits de higiene e limpeza e realizadas ações de orientação sobre medidas preventivas e protocolos sanitários. Houve ainda a aquisição de materiais de pesca, sementes, mudas, insumos, ferramentas e maquinários agrícolas que visam a autonomia das comunidades. Este foi o Minuto da Casa Civil da Presidência da República em parceria com a Rede Nacional de Rádio. Acesse casacivil.gov.br. O Solo Notícias. E agora a gente vai para um intervalo muito rápido e daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. Os riscos do novo coronavírus são maiores para pessoas com diabetes? Quem responde é o médico oftalmologista Pedro Carricondo. Esses pacientes eles têm diversas condições do organismo secundárias ao diabetes que tornam mais difícil tanto para o organismo combater infecções, como tornam muito mais graves as complicações dessas infecções no organismo. Os pacientes com diabetes têm que ter um cuidado todo especial para tentar não ser infectado pelo coronavírus ou, caso isso aconteça, eles precisam de cuidados especiais. Não feche os olhos para o diabetes. Uma parceria Rádio Senado e CBO, Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Programa Cristo, a única esperança. O mundo em desespero. Todos os dias em 3 horários, na Rádio e TV ABM. 6h30, 18 e 22 horas. Uma mensagem de fé e adoração. A apresentação, Pastor Jadilson Moraes. Dorme, sai desta escuridão, aceita o Evangelho, em Deus tem salvação. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. O Solo Notícias. E o Solo Notícias segue por aqui, ouvinte. Desde já, muito obrigada por sua audiência. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. Extremo Sul. Desaparecimento de morador do Santa Rita já dura uma semana e família pede ajuda. Isnaldo Pinheiro de Araújo, de 44 anos, está desaparecido desde a segunda-feira, 23 de novembro. Familiares e amigos se mobilizam em buscas, verificando informações, pedindo ajuda da população e principalmente cobrando retorno das autoridades. O Jornal Solo manteve contato com Cide Araújo, sobrinha de Isnaldo, que detalhou para nós toda a situação e o que tem ocorrido até agora, uma semana após o seu desaparecimento. Cide relembra que era por volta das 6 horas da manhã do dia 23, quando seu tio saiu de casa, onde mora com a mãe e irmãos no bairro Santa Rita, indo de encontro a um pessoal no bairro Colina Verde, com expectativa de viajar a Eunápolis para trabalhar em uma marcenaria. Chegando ao local, soube que a viagem teria sido frustrada, pois a responsável não teria comprado passagens nem providenciado sua estadia na outra cidade. E acontece que Isnaldo apresentava sinais depressivos em momentos alternados, o que não teria sido observado pela família nos dias que precederam o seu desaparecimento. Além disso, no fim de semana anterior, Isnaldo teria caído e batido a cabeça, indo ao hospital, mas não teria aguardado o seu diagnóstico. Após a negativa do serviço em Eunápolis, Isnaldo teria desistido da proposta. Participante de grupos de oração católicos, assim como a família, decidiu ir à casa de uma colega no bairro Vila Vargas. Foi onde ele teria solicitado a confecção de crucifixo e logo após saiu. Exatamente. E na terça-feira, um homem ligou para a família dizendo que havia achado a bicicleta de Isnaldo com alguns documentos e o telefone, informação que foi confirmada. Dias depois, já no sábado, com o boletim de ocorrência registrado e a divulgação do desaparecimento nas redes sociais,
sociais, uma mulher ligou para a família, dizendo que havia encontrado uma bolsa com pertences de Isnaldo, isso na segunda-feira, lá no bairro Colina Verde. Mesmo estranhando a demora para avisar, a família confirmou a informação, porque na bolsa havia a Bíblia, certidão de nascimento e outros documentos de Isnaldo. Qualquer informação pode ser direcionada para os números 999421818 ou 999171348 ou Disque 190. Exato. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. Extremo Sul. Contratação de banca examinadora para CNH especial deve sanar espera. E mais uma grande conquista com a Lúcia Despachante participando. Na última terça-feira, dia 24 de novembro, o empresário Marco Silva, da Lúcia Despachante de Teixeira de Freitas, esteve presente em uma audiência na sede do Detran Bahia, lá em Salvador, juntamente com o deputado estadual Robinho e o diretor-geral do órgão, Rodrigo Pimentel. A reunião foi motivada pela necessidade de avaliação de mais de 500 pessoas, entre teixeirenses e moradores de outras regiões, do Extremo Sul, que conforme o empresário não conseguiram ainda ser avaliadas pela banca examinadora especial do Detran no município, para obter a carteira nacional de habilitação especial. E durante a audiência no Detran, foi informado pelo seu diretor-geral que um projeto de autoria do deputado Robinho está em fase final, dependendo agora apenas do parecer da Cefaz Bahia e, assim que tiver, ele deve retornar a qualquer momento para o Detran. Retornando o projeto ao Detran, o órgão deve publicar um edital para a contratação de médicos peritos em Teixeira de Freitas e aí deve ser sanado o problema e a longa espera do deslocamento dos peritos vindos de Salvador. Exatamente. O objetivo, André e ouvinte, é que essa banca examinadora para pessoas portadoras de deficiências, que está previsto na lei, aconteça aqui em nossa cidade, sem maiores burocracias. Tendo em vista que hoje demora muito para que aconteça e é preciso que o usuário que necessita tirar sua CNH especial se desloque até Salvador ou aguarde que uma equipe de Salvador se desloque para cá. Isso acontece periodicamente e o prazo demora muito. Segundo Marcos Despachante, abre aspas, é preciso deixar bem explícito ao usuário PCD o empenho incansável, tanto do deputado quanto de Fabiane Neres, que é a atual coordenadora da 24ª Ciretran em Teixeira de Freitas, fecha aspas. E o escritório da Lúcia Despachante, aqui em Teixeira, é especialista na formatação e assessoria deste processo PCD e vem acompanhando de perto a situação destes usuários. Lúcia Despachante afirma que continuará acompanhando este caso, pois entende que é algo de extrema relevância e também de utilidade pública. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. Agora com a previsão do tempo desta terça-feira, Carla Félix. Previsão do tempo. E nessa terça-feira, dia 1º de dezembro, iniciando mais um mês, o último mês do ano, a previsão do tempo é de sol, sem muitas nuvens. Quanto à temperatura, são aguardadas mínima de 21 e máxima que pode chegar até 32 graus. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. Esporte. Ronildo Gonçalves vai falar pra gente agora qual é a novidade do esporte aqui na região, porque ele é um excelente jogador e eu já ia falar pra ele como fazer o gol, Ronildo Gonçalves. Vamos lá? Boa tarde, Carla. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes da Rádio TV ABM. O NIB Colo-Colo decide o título da Série B do Baiano. Neste domingo, dia 6 de dezembro, vamos conhecer o campeão da Série B do Baianão 2020. Domingo passado, o Colo-Colo recebeu o NIB em casa, mas não conseguiu vencer e o jogo terminou empatado em 0-0, levando a decisão para o jogo de volta, que vai acontecer nesse domingo, dia 6 de dezembro, em Alagoinhas, que é a casa do NIB.
O acesso seria algo inédito para o NIRB, que disputa apenas a sua segunda competição profissional. O clube, que deu seus primeiros passos em 2019, fez a melhor campanha e por isso terá a chance de decidir o título jogando em casa. O Colo-Colo, por sua vez, já possui uma longa trajetória no futebol baiano. O Tigre, como é chamado, faz parte do seleto grupo de campeões do estadual do Baiano. Esse jogo vai ser lá no estádio Antônio Carneiro, às 15h10 na cidade de Alagoinhas. Vale lembrar que só o grande campeão desse duelo garantirá a vaga para a primeira divisão do Baiano 2021. Por hoje é só, aquele abraço e até a próxima. O Solo Notícias. E a gente termina aqui essa edição de terça-feira, dia 1 de dezembro de 2020, do jornal O Solo Notícias, pela Rádio TV ABM, que faz parte da Rede Solo de Comunicação. Muito boa tarde. Boa tarde. O Solo Notícias.